Hello, YouTube! Para vocês que estavam com saudade da gente, ou para vocês que vejam que só a gente não estava com saudade, mas eu espero que um dia estejam. Sejam muito bem-vindos ao estudo do Espiritismo e Arte aqui da Casa Espírita Cristã. Comigo, Matheus Lisboa, vulgo Teu, vulgo Baiano, e todos esses maravilhosos aqui, somente o Bruno, que está com essa beleza dele aí, radiante, para atrair mais pessoas. Inclusive, se você quiser ser atraído por essa beleza do Bruno, tem o link aqui embaixo na descrição. O Jordan também, ó. O link aqui embaixo na descrição para você fazer parte desse grupo maravilhoso. Esse grupo que tem todos os seus estudos às segundas-feiras, 21 horas. É só clicar no link aqui embaixo, vir para o grupo do WhatsApp e receber o link para participar desse estudo maravilhoso. Se você quiser, pode ver todas as aulas anteriores numa playlist que tem aqui em algum lugar no nosso canal, tá bom? Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, comentar também. Fique à vontade, a casa é sua, o YouTube é de graça, tá bom? E o conhecimento está aí, tá bom? Vamos lá, a gente parou nessa página do livro que a gente está estudando, o livro Círculos de Estudo, né, do Espiritismo e Arte, do Edmundo César. E a gente parou nessa parte aí, nesse capítulo, que é o Monvolsin, um pintor espírita. Vamos lá. É a inauguração da arte espírita por um homem que reuniu a fé sincera ao talento dos grandes mestres, Allan Kardec. Allan Kardec registra na Revista Espírita, de dezembro de 1868, suas preocupações e pensamentos a respeito do futuro do Espiritismo. Em um texto intitulado A Constituição Transitória do Espiritismo. Entre as ações voltadas à organização do nascente movimento, a gestão de recursos financeiros, a viabilidade da divulgação doutrinária, a codificação expressa o desejo de estabelecer um museu espírita, onde reunir-se-iam os trabalhos mediúnicos mais notáveis, retratos de adeptos mais devotados e, no dizer do próprio, as primeiras obras da arte espírita. Ao texto, Kardec acrescenta uma nota onde indica que o futuro museu já possui suas primeiras obras. Antes, Bruninho, volta um pouquinho, que eu já queria já queria jogar uma bomba aí para vocês, que é assim, depois de uma semana sem estudo, a gente volta, né? Volta quente. Então, ele fala, aí ele fala, entre as ações voltadas à organização do nascente movimento, a gestão de recursos financeiros, a visibilidade da divulgação espírita. E aí, para os meus colegas que estão aí, vocês acham, na nossa humilde opinião, que esses dois fatores, né, parecem, não sei se é os totais, mas se são todos, mas foi destacado pelo autor, no caso, esses dois. Boa noite, Lúcio. Sejam bem-vindos. Vocês acham que a gente tem feito um trabalho digno de Kardec nesses dois aspectos, de recursos, de obtenção de recursos financeiros e de divulgação da doutrina espírita? O
que vocês acham? Eu não sei se eu entendi a sua pergunta no mote dela, Matheus. Porque, assim, eu vou falar a minha opinião. Principalmente na divulgação espírita, eu acho que ainda há um... Eu acho que o problema está ligado ao mesmo calcanhar de Aquiles para as duas questões que Kardec coloca como principais. Na verdade, o autor coloca como as principais, não sei se Kardec colocou. Para o futuro do movimento espírita, que é a arrecadação de recursos financeiros e a divulgação da doutrina espírita. Eu vejo que há um certo preciosismo, e isso está sendo gravado, que Jesus me abençoe agora, há um preciosismo nessa questão por um pensamento que ainda reina muito da doutrina, de que a gente precisa ser humilde para poder trabalhar dentro da doutrina espírita. Nos esquecendo que, na verdade, os recursos são algo que a gente deve ser utilizado na Terra. Né? O recurso financeiro é um movimento, né? É uma energia movimentadora que pode fazer com que a gente consiga atingir de uma forma melhor e de uma forma maior quem precisa. Da mesma forma, a divulgação, que eu creio que tem esse mesmo tipo de pensamento, né? Essa humildade de, tipo, a gente tem que ficar quietinho no nosso canto, que as coisas que a gente está fazendo vão atingir na hora que tem que atingir. E, na verdade, a gente não busca uma divulgação da doutrina, né? Como, por exemplo, outras religiões cristãs, amigas nossas, têm, né? Divulgações na mídia, com canais em TVs abertas, com canais mais fortalecidos no YouTube, com propagandas pagas mesmo, né? Para poder divulgar esse tipo de doutrina, divulgar a doutrina espírita mesmo, né? A gente vê que muitos palestrantes nossos aparecem na grande mídia, mas eles não se fortalecem. Na verdade, eu não sei acompanhar, mas quem acompanha as grandes mídias sabe me dizer se eles se declaram espíritas, se eles... É claro que o exemplo é tudo, né? Mas eles falam que eles são espíritas, como o espiritismo é tratado, eles tocam nesse assunto quando estão na grande mídia, né? Porque a gente vê outros artistas ou outras pessoas que vão na grande mídia de outras religiões que claramente falam de suas religiões e claramente estão ali por conta das suas religiões, né? Então, na minha opinião, resumindo, eu acho que ainda a gente precisa evoluir nesses dois termos que, para o autor, parafraseando Kardec, né, é um dos principais motivos que podem vir a ter para fortalecer o futuro da doutrina espírita. E aí, o que vocês acham? Eu estou pensando aqui, para ser honesto. Estou refletindo aqui com base no que você falou. Eu também, porque eu acho que pode ser... Você pode acabar o estudo agora com essa pergunta, né? Mas, assim, eu acho que a gente tem medo da gente quando fala em lidar com dinheiro, sabe? Porque, assim, a gente tem o medo, né, de se render à lógica do nosso sistema econômico dominante, de acabar se rendendo ao mercado fazendo qualquer coisa, né, em nome de uma divulgação da doutrina. E a gente viu já muito do poder corrosivo que pode ter em relação até os nossos irmãos das igrejas evangélicas, né? Como eu peguei esse exemplo porque a gente tem ao longo da história esses exemplos, mas eu acho que também eu concordo com você quando a gente fala de que a gente precisa entender que o problema jamais será utilizar dos recursos financeiros para estruturar o movimento e divulgar os trabalhos, porque falar na arte,
Gravar em um estúdio bom, minimamente bom, exige recursos, por exemplo. Ou gravar filmes minimamente bons, em que a pessoa se preocupa em trazer o conteúdo com qualidade massa, precisa de recurso também. Tanto é que os filmes que têm saído espíritas, poucos assim, que são realmente conhecidos, eles foram produzidos por grandes empresas, como não sei se foi a Disney também, que produziu do Divaldo, algum estúdio da Disney E trabalhou foi nisso. Fox, né? Não lembro Foi agora. Fox, que é da Disney, por isso que eu lembrei, e etc. Então, eu realmente acho que a gente tem, eu concordo com você, sentir que a gente tem um certo preciosismo, eu acho que ele vem do medo que a gente tem da gente, né? Eu acho também que a gente tem um certo... A gente confunde desapego aos bens materiais com deixar de usar os bens materiais. Então, e nisso a gente acaba se perdendo algumas oportunidades. Então, meio que é um certo dilema, porque ao mesmo tempo que a gente tem medo de nós mesmos e confundimos o desapego com deixar de usar, a gente às vezes quer mercantilizar o movimento espírita. Pode ser que aconteça, tem pessoas que querem agir assim também. Eu não sei, eu não convivi ainda com esse tipo de pessoas, mas conhecendo o ser humano, espírito encarnado, deve haver pessoas que querem mercantilizar nesse sentido de lucro, sabe? Mas eu acho que a gente que são coisas essenciais quando Kardec ele se preocupa com recurso financeiro, porque não dá para você fazer uma viagem, não dá para você manter uma TV, não dá para você gravar filme, gravar álbuns, EPs, gravar o que for, sabe? Ter estrutura para produzir, se a gente não tiver dinheiro para isso, nem que esse dinheiro venha na base de financiamento coletivo, cada um dando o que pode, sabe? Então, eu acho que Kardec ter levantado essas questões com base no que o Edmundo fala, né, que ele levanta isso na Revista Espírita, ele já estava se preocupando em falar, olha, como todo e qualquer movimento humano que vive na Terra, para divulgar suas ideias, a gente vai precisar de recursos financeiros. E eu acho que ele levanta esse ponto também com a certeza de que a doutrina ela é muito clara em como a gente tem que lidar com o dinheiro, né? Não é o dinheiro que tem que controlar a gente tem que controlar o dinheiro. Não é se vender, é construir uma autogestão. Isso aí já é Jordan falando, com base no que eu aprendi da doutrina, respeitando a capacidade de cada um, né? Tem gente que lida melhor para gerir dinheiro do que outro, tem gente que lida melhor com conteúdo criativo, e assim cada um vai dando o que pode para a construção do movimento. Então, assim, para não ficar dando muita volta, eu concordo com o que você está falando. Eu fico pensando assim, como é que a gente pode lidar, né? Porque eu lembro que teve uma pesquisa, quando ainda podia ter evento presencial, a gente estava falando no Entrai, que é Encontro dos Trabalhadores daqui do Estado, na parte da arte. E uma das grandes coisas que os espíritos que responderam àquela pesquisa que foi mostrada para a gente é que eles sentiam falta de produtos que dessem uma cara criativa ao espiritismo. Tipo Desdobra, tem as camisas, copos, bonés, produtos que eles pudessem usar em qualquer lugar, e se mostrar espíritas, com a mensagem de uma maneira criativa, divertida, ao mesmo tempo que tinha essa escassez. Então, ao mesmo tempo também que o mesmo movimento de lá para cá deve ter piorado um pouco devido à pandemia, porque isso foi em 2019, a gente precisa achar novos meios de gerar renda para a casa espírita, porque só vender livro na livraria não tem dado certo. Só fazer palestra na casa espírita para gerar dinheiro com feira ajuda muito, mas não é a única coisa que vai ajudar a manter uma casa de pé. E aí, talvez o investimento na arte seja essa coisa que vai trazer uma rentabilidade, né? Não é à toa que Kardec ele queria um museu, né? Um museu espírita. E eu achei maravilhoso essa ideia do museu espírita. Enfim, em resumo, é isso que eu tenho para dizer. Eu acho que realmente a gente precisa tomar muito cuidado para não se vender ao dinheiro, ao mesmo tempo que a gente tem que tirar um pouco dessa ideia que a gente expande para várias áreas da vida, que é como se a gente fosse
por ser espírita, a gente está vivendo fora do mundo material. Não é bem assim que funciona. A gente vive no mundo material. Temos necessidades materiais. E precisamos de recursos para fazer o que a gente faz. Como ter esse dinheiro de uma forma que seja transparente, democrática na decisão e a gente consiga financiar muito bem as coisas, né? Enfim, eu acho que isso passa também por estar muito conectado à ciência que estuda a questão de administração, economia, essas coisas, para poder a gente entender, né? Funcionar, como é que a gente pode aprender a fazer a divulgação dos nossos produtos, a gente dá espaço para criar essa arte e deixar mais rentável. Mesmo que, por exemplo, uma federativa, uma instituição não queira financiar, ter como financiar isso e dar seguimento, né? Enfim, realmente eu concordo com você nesse aspecto, porque faz muita falta, às vezes, ter recurso financeiro. Não é recurso milionário. É um recurso, às vezes, para gravar um EP, né, Baiano? Que você é um artista independente, você sabe disso. Eu, como alguém que escreve poesias, é um recurso, às vezes, para a gente conseguir pagar uma editora, sabe? Para fazer a distribuição do livro por preços mais acessível, mais justo. Enfim, eu acho que é um debate incrível esse aí. E só para depois, não sei se a Angélica quer falar, outras pessoas querem falar, mas, por exemplo, eu sempre pego o exemplo de Jesus. Você acha que se Jesus ficasse tipo, parado lá onde ele estava com os apóstolos, não? Nos reunimos aqui, eu vou ficar aqui, agora a gente vai ficar aqui parado e esperar as pessoas chegarem até a gente para eu poder falar sobre minhas palavras, né? Sobre o reino de Deus. Não, o cara foi para a luta, mano. O Jesus, velho, ele saiu, foi falar com todo mundo, onde ele passava, ele parava, falava, não, vou para outra cidade, vou mandar mais, vamos falar, saca? Ele não ficou parado ali. E depois, até o final, né, Jordão? Não foi tipo assim, beleza, chegamos aqui e andamos já 3 cidades. Pô, tá bom, vamos parar, agora vamos esperar o povo vir. Não, cara, não, vamos continuar aqui, vamos continuar andando para falar para o mundo. Inclusive, outras pessoas também fizeram isso, né? Que na verdade, eu acho que o Paulo de cristianismo, Tarso foi ele um grande só... exemplo, né? Quem? O Paulo, né? O Paulo, enquanto o Pedro cuidava Sim, da Casa do quer falar. Caminho, o Paulo, ele seguia construindo os centros de divulgação do cristianismo. As casas do caminho, era a Casa do Caminho, não, né? A Casa do Caminho era do Pedro. Aí o Sim. Paulo, ele ajudou a estender a mensagem de Pedro, meio que criando núcleos em cada cidade que ele ia. Falava da mensagem, a pessoa se interessava, vamos para casa de alguém, vamos começar a reunir e estudar o evangelho. E era assim, até o fim da vida dele. Então, e exatamente. E os apóstolos fizeram isso, né? O apóstolo, na verdade, as pessoas que vieram depois, né? O Paulo, né? Para divulgar. E a gente ainda teme por isso. Eu sei que tem um processo aí também, né, Jordan? Tem um processo histórico, cultural aí, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Que a gente foi proibido de atuar, né? De certas formas e tal. Então a gente se retraiu um pouco, né? Mas, cara, agora não tem o que fazer, tá? Já está na hora, entendeu? As coisas estão muito mais diferentes. Agora a gente pode alcançar muito mais pessoas agora, de uma forma muito mais fácil, sabe? E basta a gente querer, entendeu? Não sei. Essa é a minha opinião. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, senão a gente pode continuar. Gente, queria só perguntar, vocês sentiram a profundidade dessa parada de um museu espírita, cara? Sabe, eu achei muito visionário para a época, inclusive, assim, em falar de movimento, no caso. Cara, querer um museu espírita, sabe, com pintura mediúnica, com a história das pessoas que construíram a doutrina, né? Eu acho isso incrível. Por que isso não vai para frente mais, hein, mano? Eu penso muito nisso, até porque no Brasil a gente tem uma história muito rica, né, com nomes incríveis, sabe? O próprio Chico Xavier, alguém que foi conhecido além do meio espírita, por tanto que ele fez. Quanta gente que é meio que anônima, talvez muita gente que se diz espírita nem conheça, sabe? Ou sabe de nome, mas não sabe a importância, a profundidade. Por exemplo, Leon Denis, cara. Para mim, Leon Denis é um dos maiores divulgadores da doutrina.
entende? Enfim, eu acho que isso poderia ser uma ideia que poderia ir para frente, quem sabe no tempo certo, né? Mas levantar essa questão da importância da gente conhecer a nossa história, da importância de dar espaço para a arte na nossa história, que desde sempre, né, da primeira casa espírita do mundo encarnado que foi criada, já tinha gente trabalhando com arte, junto com Kardec ali, e ele já estava falando, vamos criar um museu espírita para celebrar essa arte. Imagina, cara, sabe, eu ficaria muito animado em ter isso existindo. Claro que a gente precisa de dinheiro para manter essas coisas, mas eu ficaria muito animado, sabe? Da mesma forma que eu ficaria muito animado em ter várias casas espíritas de arte, especificamente para estudar arte, com estúdio, com palco, com um monte de sala de dança, essas coisas, sabe? Porque seria a arte pulsando, divulgando a doutrina. Porque, querendo ou não, a arte que chega. Se você compor uma música que ela faz sucesso não só no meio espírita e passa a mensagem espírita, às vezes ela alcança alguém que precisava ouvir, né? É um exemplo que eu sempre dou da Um Som, que as músicas da Um Som, elas são completamente espíritas. E você mostra para o evangélico, para o ateu, para não sei o quê, quem gosta de música bem feita, quem se conecta, sente, sabe? Sente aquele falar de amor, falar de autoconhecimento de si mesmo. Então, eu acho muito bacana, né? Esse processo de que é abraçar o tempo que a gente está histórico, né? O movimento espírita teve um momento, como o Paulinho falou no último estudo gravado, em que ele precisava afirmar o básico, falar de reencarnação, de vida após a morte, não sei o quê, de uma maneira expressa, como foi feito por Leopoldo Machado e tantos outros. Aí a gente está no momento hoje em que o espiritismo já não tem mais essa perseguição contra ele, como houve antigamente. E a gente permite uma liberdade de expressar o que é espiritismo maior, se a gente se permitir exprimir essa liberdade, né? Enfim, eu vou parar de falar, senão eu falo muito. Não, pode, por mim, de boa, pode continuar, cara. Eu acho que essa ideia realmente é sensacional, só que falta muita coisa. E eu estava parando para pensar assim, mas, cara, vamos fazer um museu espírita, mas a gente começou tarde, né? Só que, na verdade, o nosso contexto histórico daqui a 50 anos vai ser parte de um museu, né? Vai ser histórico, né? Para um museu daqui a 100 anos a nossa vivência vai ser histórica, né? Então, se a gente começar agora pegando o que a gente já tem, digamos, né? Já é um caminho, cara. Pode ser uma opção aí, entendeu? Das casas espíritas. E com certeza as casas espíritas têm acervos históricos. A SEC, por exemplo, a Angélica sabe, tem um acervo histórico muito grande de fotos, de documentos. Eu não sei se eles têm guardados ainda aquelas cerâmicas feitas com o ectoplasma também, né? As mãos de cerâmicas feitas com o ectoplasma. Na verdade, mão de cerâmica não, mão de cera, né? Isso, de cera, né? Feito com ectoplasma e, e, e várias outras questões, né? Então, assim, acho que dá. A questão é ter um projeto. Lucas? Oi, pessoal, boa noite. Obrigado pela oportunidade. Essa questão aí que a gente fala, né, sobre a arte, vem como uma forma até de recurso. A gente, em algumas casas espíritas que eu já tive a oportunidade de conhecer, sempre existe pessoas que estão ligadas à arte, sempre existe. Mas, às vezes, essas pessoas não têm o espaço, vamos dizer assim, o espaço para fazer a arte, divulgar a arte. Porque a gente pode perceber que cada casa espírita ela tem uma forma, né, de agir, uma forma de trabalhar, e tem outras casas espíritas que colocam a arte mais explicitamente nos seus trabalhos, e já outras não colocam tanto assim. E a gente percebe que em todo trabalho espírita sempre é bom ter a música, porque a música ela ajuda, a música, a arte, poema,
textos e etc., formas de arte, que ela ajuda a gente a se reconectar. Eu acho que quando estava falando aí, eu nem sabia dessa questão, vou admitir que eu não sabia essa questão do museu que Kardec fez dessa forma assim. Eu acho bem interessante a questão da mentalidade mesmo, que Kardec era um futurista tremendo, né? E a gente fica, meu Deus, o cara já pensou naquilo ali que a gente ainda nem pensou, ou seja, né, lançando ideias novas para a gente já ir pensando como vai fazer para as outras gerações, como vai fazer para que outras pessoas também se interessem, porque tem tanta gente que gosta de arte, que gosta de demonstrar sua arte, e tem locais que não dão espaço para essas pessoas, né? E a gente pensa que a arte, ela tanto pode ajudar, tanto materialmente, vamos dizer assim, a suprir contas, porque a maioria das casas espíritas, elas são sustentadas pelos próprios membros, e às vezes nem são por todos os membros que são sustentadas, porque tem que pagar às vezes aluguel, água, luz, às vezes tem pessoas que vão fazer o serviço, por exemplo, tem que retocar alguma parede, alguma coisa, ou seja, tudo custa dinheiro. E a arte, né, a gente às vezes pode se utilizar desses poderes, né, para, vamos dizer assim, fazer que nem Leon Denis, né? Fazer um sustentáculo de divulgação, ajudar na divulgação do espiritismo. E assim, tantas outras religiões que também fazem isso. É muito interessante como essa visão, né, de rentabilidade financeira e recursos dessas questões. Só isso mesmo. Show de bola. Obrigado, Lucas, por compartilhar aí, cara. Mas é isso mesmo que você falou, cara. Acho que a gente tem que pensar como... Kardec, eu acho que era como Jesus, né? Um cara visionário, assim, no seu tempo mesmo, já pensando no futuro. Falava uma coisa que a gente ainda para pensar assim, será que é possível? O cara já estava falando, já, cara, de museu, de recurso financeiro, parece que ele já sabia, né? Não, vai faltar recurso, importante recurso financeiro e divulgação, que parece que é o calcanhar de Aquiles, né, cara? Muito doido. Vamos continuar. Que a Angélica tinha razão. Quase que foi a aula toda, só essa pergunta. Desce um pouquinho, gatão, fazendo um favor. Aí, Eu o futuro... imaginei, mas eu nem quis comentar, porque a situação da Cinemateca, gente, eu estou tão abalada que eu não acho que eu não Pois é. consigo falar de Total. registros no momento. Eu ainda estou reconfigurando, sabe? Mas isso... não vou nem falar, não. Depois quando acabar a aula, porque está gravado, né? Aí, sei lá, vai que, né? Depois a gente conversa sobre isso. Exatamente. Como o Jordan já começou a falar também nessa questão do poder executivo econômico, aí eu falei assim, eu já nem pensei em cogitar a abordar, né? Mas eu acho que não tem como, né? De vivência, né? De fortalecimento. E como você mencionou, a SEC tem, que a gente mais tem é Sim. registro, né? De arte, mas eu acho delicado comentar agora. Não, vamos nos abster aqui, fique tranquila. Vamos tentar seguir em frente aí, porque não tem outra opção, né? Seguir em frente e tentar fazer a diferença também. Vamos que vamos. O futuro museu já possui 8 quadros de grande dimensão que só esperam um local conveniente, verdadeiras obras-primas de arte especialmente executadas em vista do espiritismo por um artista de renome que generosamente os ofereceu a doutrina. É a inauguração da arte espírita por um homem que reuniu a fé sincera ao talento dos grandes mestres. Em tempo hábil, daremos sua descrição detalhada. Deixa eu entender, pelos que vocês entenderam, que o cara ofereceu a arte já pronta ou ele
oferecer os trabalhos dele fazendo uma arte com cunho espírita? Porque isso ficou meio confuso para mim. Eu acho que os dois. Ele fala aqui que a obra, as obras foram executadas em vista do espiritismo por um artista e essas obras foram oferecidas à doutrina, ou tipo, doutrina que é uma palavra meio estranha, né? Talvez foram oferecidas provavelmente à Sociedade de Estudos Parisienses, né, para poder colocar em um museu. Então, acho que a pessoa fez a arte visando o espiritismo e doou essa arte que ele fez para a sociedade. Inclusive, eu estava pesquisando aqui, existe um Museu Nacional de Espiritismo em Curitiba. Aqui no Brasil. Legal, graças a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Kardecão. Obrigado, Joana. Quem mais? Obrigado, André Luiz. Os espíritos. Muito bom, fico feliz. Aliviado. Eu tenho que visitar Curitiba lá também, se um dia eu for lá. Inclusive, quando eu for em Paris, e um dia eu vou, com certeza, eu vou ter que ir nessa sociedade espírita lá, cara, para ver também essas obras aí, esse museu, porque tá complicado. Ô, Matheus, essa questão da remuneração mesmo, né, das obras, eu lembrei muito da época do Ânima, né, dos espetáculos que a gente fazia, e aí sempre surgiu aquela dúvida, né, cobra ingresso, não cobra ingresso, e cobra para quem, meia entrada, e tal. E aí, quando não sei se o Wendel não está aqui, né? O Wendel podia estar também. Assim. Quando foi meio decidido isso, né? Eles conversaram com a gente. Ó, agora a gente vai passar, a gente está com a proposta de profissionalizar o grupo, né? Então, profissionalizando isso, vai ter, né, o âmbito financeiro. Então, vão ter a gente vai receber quanto a isso, vai ter custo, então, para apresentar para os espetáculos, enfim, profissionalizar, né? Então, foi realmente, chegou a reunião, e a maioria também era um grupo de menores de idade, então tinha aqueles que não poderiam ainda se responsabilizar, tipo, pedir autorização dos pais, e questionou-se muito, assim, poxa, qual seria a audiência, né? Será que realmente a gente teria um público para conferir esse espetáculo a partir do momento que não seria mais tá? E conseguir fulano de tal, que é da Casa Espírita tal, conseguiu tal teatro para a gente, para apresentar tal espetáculo. E foi uma virada, assim, vem na minha mente, assim, maravilhosa. Eu falo que a dedicação do grupo mudou os 180 graus, assim, total, virou a chave, sabe? Então, agora ali você está falando não mais pelo Matheus evangelizando a Casa Espírita tal, você entendeu? Ali você é Matheus, ator espírita. E isso foi de uma relevância, e o espetáculo, até o primeiro espetáculo, quando foi profissionalizado, foi para o MES, né? Que acho que foi o Três Vidas, e foi o, tentando lembrar, o Reizinho Mandão, acho. Não, o Reizinho Mandão não. Como é que é? Cadê o Wendel? Enfim, foi um de drama e um de comédia. E aí você separou o elenco, eu fiquei no de drama, e totalmente dividido, sabe? O arrecadado do pro grupo para lanche, então, foi um final de semana de 3 vidas, lotamos a plateia, lotamos os dois dias de 3 vidas. Eu acho que na época o ingresso era R$15, que até então era um ingresso relativamente caro, né? Vamos dizer assim, para a pessoa tirar 15 conto do bolso, não é tipo um espetáculo de jovenzinhos, e aí as pessoas realmente viram ainda.
Teatro, exatamente, R$ 15, tirar R$ 15 e lotamos os 2 dias, fizemos uma extra no terceiro dia, que a gente ia embora, 7 horas, lotamos Carlos Gomes, lotamos Teatro do SESI, lotamos Guaçuí, lotamos São Mateus, lotamos Colatina. É claro que se a gente não tivesse toda aquela trajetória de equipe de teatro, de MES, aquela trajetória que as pessoas já conheciam, lógico que a gente teria mais dificuldade, que aí também tem a parceria com a divulgação, né? Da FEB e tudo mais. Mas sempre questionou-se, né? Cobra ingresso, não cobra ingresso por uma tarde de artes, né? Para custear o evento e tal. E isso foi de uma grandeza, porque aí a gente viu realmente o potencial do grupo. Aí a gente viu também que aquelas pessoas que iam assistir os espetáculos de fora, de artistas espíritas que vinham para cá e pagar R$ 50, realmente valorizava. Pô, R$ 50, porque o espetáculo vale R$ 50, entendeu? A mensagem vale a pena. E aí, numa proposta artística, você engrandece ainda mais, né? Então, assim, eu sou super adepta, realmente, que a questão financeira ela é de propósito fundamental, entendeu? Para a divulgação da arte. Não tem como você, como ele mesmo, como o Jordão mesmo falou, não tem como você manter mais. Tudo tem custo. Para a gente estar na reunião aqui, cada um está na sua casa, está gastando energia. No momento que estamos juntos, discutindo um roteiro, lendo, já tem ali um custo, no mínimo, entendeu? E ali tem figurino, tem espaço, tem locação, né? Tem ECAD, dependendo da quantidade de músicas que você vai colocar no ambiente, né? Quais são as músicas liberadas ou não, de direito ou não, né? Então, assim, foi nesse momento que a gente conheceu mais de perto, realmente, que é possível se profissionalizar sendo espírita. O cara não precisa estar mediunizado para realmente as pessoas verem, poxa, isso é o espiritismo, né? E tem espetáculos, tem peças maravilhosas que têm poder aquisitivo. Se fosse assim, a gente não ia comprar livro, né? Para a gente realmente conhecer a doutrina. Então, eu acho que é uma proposta paralela, não tem como, né? Acabei falando. Eu acho incrível essa colocação, porque é por aí. E eu digo mais, gente, quando a gente diz a proposta espírita não é simplesmente passar fome em nome de uma mensagem, sabe? A proposta espírita é ter a caridade. A compreensão da caridade é uma coisa que tem que ser muito melhor compreendida por todo mundo, sabe? O que eu acho perigoso é a elitização do movimento. Por exemplo, pagar 300 conto para um congresso, 500 conto, cara, quanto? Tem congresso que você paga R$ 1.000, cara. Exato, mano. Isso daí eu R$ 1.000. concordo, como de qualquer outro, exatamente, como de qualquer Sabe, eu outro. vou pagar 500 conto, né? Da mesma forma que eu pago no congresso, não pago 500 conto no show, no filme, essas coisas, sabe? Geralmente é show que é caro, quando é artista internacional. Mas eu acho que a grande questão é a gente sempre refletir qual que é o fim que a gente está utilizando o dinheiro. O dinheiro todo vai ser arrecadado para financiar outras peças, outras EPs, financiar o custo de manutenção dos locais que a gente está utilizando. Isso é ótimo, porque o dinheiro está circulando na própria comunidade ali, né? E eu trago até um outro ponto que um amigo meu sempre vive falando. A gente, muitas vezes, no movimento espírita exige que a pessoa esteja mais presente conosco, mas quantas vezes a gente contribui para que o trabalho dela, que dá o pão na mesa dela, consiga fazer com que ela esteja lá. Então, por exemplo, esse meu amigo trabalha com design. E aí, quantas pessoas, quando pensam, vamos fazer um design aqui para a Casa Espírita, um banner, não sei o quê, pensam no fulano de tal que trabalha com essas impressões digitais e não vão em outra empresa de alguém que é amigo do presidente da casa, não sei o que. Vamos fazer um evento.
A gente conhece alguém que trabalha com uma pequena e média empresa que faz encomenda de comida. A gente compra deles ou compra dos outros? Então, assim, não é que a gente só tem que comprar de espírita, porque é espírita. É porque muitas vezes são essas pequenas coisas que vão ajudando a pessoa a se aproximar, a se sentir que ela está contribuindo para o movimento, né? Mesmo que ela faça um preço mais camarada, né? Um preço mais em conta, assim, para comprar em grande quantidade. Que nem a gente faz, né, Mev? O Bruninho, eu não sei se ele ainda pegou essa questão da organização, que é o Encontro de Mocidade de Vitória, que existia. A gente sempre contratava a empresa de uma pessoa que frequentava o Esperança lá. Então, o dinheiro circulava para quem trabalhava com a gente, né? Valeu, Lucas. Então, a grande questão para mim é entender assim, até que ponto, sabe? Tudo isso que a Angélica falou é algo muito bom, porque assim, eu pagaria R$ 15 de boa. E a solidariedade que o movimento nos traz é muito na vibe de, olha, fulano de tal não pode pagar, mas ele é da nossa mocidade, ele é do nosso grupo, vamos pagar para ele então, sabe? Vamos arrecadar junto para pagar para quem tem mais, pagar para quem não pode, saca? Porque a gente tem essas realidades sociais e econômicas discrepantes dentro do próprio movimento. Então, eu acho que é muito por aí, sabe? A valorizar o trabalho, porque a gente não valoriza o trabalho, principalmente de arte, cara. De arte, a gente acha que é favor, que é não sei o quê. É claro que a gente está aqui pela mensagem, eu não estou aqui para ganhar dinheiro com isso, mas muitas vezes cobrar uns 10, 15 reais, 20, para ajudar mesmo a só pagar o almoço de não sei quem, ajudar a custear a passagem quando a pessoa vem de fora, para não ficar tirando tudo do bolso dela. Enfim, eu acho que a grande questão é, vamos utilizar o dinheiro para rodar entre a gente, sabe? Para financiar a melhora do nosso trabalho enquanto artista. E não para cobrar 600, 700, R$ 1.000 em um evento. Espírito que eu acho isso erradíssimo, mano. Porque não precisa ser super luxuoso, desculpa, mas sabe, eu já vi palestrante grande, banner de palestrante grande, indo dar palestra em resort, cobrando alto para estar lá no resort. Isso, para mim, é muito longe da mensagem espírita. Sabe? Isso é muito longe, que a mensagem tem que chegar para todo mundo, independente de onde esteja, sabe? Se você tiver que fazer uma palestra, sendo um grande palestrante, num lugar pouco mais simples, com um microfone comum, mano, é para lá que você tem que ir, sabe? É claro que a gente tem que saber usar o dinheiro para dar maior conforto possível com o menor preço possível para as pessoas. Porque, querendo ou não, isso cria uma discrepância, né? Como se, olha, esses que podem pagar vão usufruir sempre bem. O mundo já está cheio dessa desigualdade. A gente precisa ter criado no movimento espírita essa igualdade, que as pessoas consigam acessar as coisas com o recurso que ela tem para acessar as coisas. Enfim, pode ser que eu seja excomungado por falar isso, sabe? Mas é uma coisa que eu acredito muito. Eu concordo plenamente com você, que as pessoas meio que confundem no caso, o artista espírita, o dom com o trabalho. Fulano trabalha, então ele não é espírita, então ele tem direito de ser remunerado. Você é dom, cara, você é caridade, a caridade é a sua salvação, você vai me cobrar, né? Mas um momento assim que eu lembro assim, excepcional, por exemplo, da minha experiência no Anima, teatro da UFES. Aí foi fazer um lambe-lambe de cartaz e cartazes, espetáculos, né, dentro da UFES, e aquele monte de cartaz pela UFES, tipo, a Universidade Federal do Estado está oferecendo teatro de jovens espíritas, sabe? E aquilo para mim, e a gente lotou todas as sessões. E aí, na época, por exemplo, eu não apresentei o drama na UFES, eu fui substituir a Brunella para fazer comédia. E aí eu falei assim, que medo, né? Que medo, porque ali eu realmente vou ter que fazer as pessoas rirem, a Angélica a atriz. Não é simplesmente assim, aquela pecinha para cada espírita. A pessoa ri para fazer a peça e depois todo mundo embora para casa, se a pessoa ri ou não, né? E aí, aquilo ali para mim foi de uma grandeza, sabe, como profissional, porque a gente está num ambiente laico, né? Totalmente laico. E
e que ali eu assisti espetáculo de artistas maravilhosos. Eu assisti Eva Vilma, do Teatro da UF, e eu estava se apresentando naquele mesmo palco, sabe? E aquilo, para mim, foi de uma grandeza profissional, que eu falei assim, vale, gente, vale cada centavo que a gente está investindo nisso daqui, vale, entendeu? Vale a vaquinha, vale a divulgação, que a gente saía a notinha no jornal e estava lá, meia entrada R$ 15, sabe? E as pessoas estavam vendo que valia R$ 15, e as pessoas pagavam e compravam ingresso. Então, isso foi fundamental assim, para o reconhecimento, sabe, do nosso profissionalismo. Então, isso está valorizando o nosso trabalho, entendeu? É um cifrão até a página 2, sabe? E eu acho que vale discutir isso. Isso vai ser discussão sempre. Igual na época, quando o Grupo Bem fez o primeiro show, gente, lá no Teatro Marista, eu fiquei numa felicidade que, cara, tem um grupo espírita, eu sou fã desse grupo espírita, eu tô indo lá no primeiro show, vai gravar DVD, vai ser um registro pro resto da vida, eu vivenciei aquilo, não importa quanto que foi ingresso, sabe? Estive lá. E eu não sei se o Grupo Bem tem proposta de voltar, não sei se ele existe, não sei, mas um orgulho, sabe? Paguei aquele ingresso, o que eu paguei? Sei lá quanto eu paguei, quanto que vale para mim hoje, nem faço questão de saber, porque o que me vale é ter vivido aquele dia, ter comprado aquele CD, sabe? A memória afetiva que isso tem para mim, a mensagem que aquele grupo, que eu vi quando eles se dedicaram, eu vi a proposta, a mensagem, a emoção que eles me passaram naquele momento de estar ali, cara, eu estou cantando, estou tocando isso aqui, e isso é o que está me dirigindo, sabe, no momento. Então, como que esse cifrão vai diferenciar o trabalho ou não do cara, né? Se a gente se importar, né? A vivência, sendo que a arte é a emoção, né? É o que vai alimentar, transportar nossas almas mesmo. Então, pelo amor de Deus, discutir sobre o que cifrão na arte espírita sempre vai ser delicado para mim. Mano, e assim, eu fico pensando, eu lembro que a gente teve muitas conversas com o Marcos Bentes, eu já vi, acho que uma reunião dele eu estava numa reunião dele com a galera da arte, não sei se o Baiano e o Bruninho estavam lá, na área de arte, e aí ele contou que ele fez já curso de produção cultural e tudo mais, ele estava dando as dicas, gente, estrutura um projeto que não seja voltado só para o grupo espírita, mas que trabalhe a mensagem espírita, e apresenta. A Vale abre um monte de edital de cultura para financiar com o dinheiro dela. O governo do estado tem várias leis, sabe, que ajudam nessa questão do edital. É claro que na atual conjuntura está de mais difícil, mas ainda existem recursos, certos recursos, para disputar. Até mesmo aqui no estado, sabe? Você concorre. É garantia que você vai ganhar? Não, mas é garantia que você concorre. Se você ganhar, você pode ter o dinheiro para montar uma estrutura de um show, de um teatro, já algo misto, sabe? Mistura de teatro, dança, música, que nem foi aquela apresentação em 2020 da Unsane Medley, né, que a gente chama, que foi maravilhosa, cara. À medida que a gente vai tendo, assim, esse incentivo, esse recurso. E, bicho, e querendo ou não, a gente paga, sei lá, às vezes para atores e atrizes globais com seus espetáculos muito mais caro do que pagaria para artista espírita, sabe? Eu paguei para o Los Hermanos o valor maior e valeu a pena para mim do que a gente pagaria para o show da Unsom do Grupo Bem atualmente. E os dois valeriam muito a pena para mim. E eu ficaria em êxtase por saber que muitas vezes esse é o pulo que falta para divulgar a doutrina. Às vezes cara, eu vi essa banda no Spotify, no YouTube, eu vou conhecer como eles é ao vivo, e a pessoa pode nem ser espírita. Eu conheço um amigo meu que adoraria, que ama música, que ama isso, que ama aquilo. Vamos. Entende? Eu acho que é um grande passo a gente dar esse salto para poder financiar com qualidade a arte espírita, uma arte espírita de qualidade. E, além disso, isso tem que começar pela legitimação dela na casa espírita e no movimento. Porque, infelizmente, eu fiquei sabendo já de lugares que o palestrante não pode nem pegar um violãozinho e tocar música no Brasil, sabe?
Então, eu acho que são passos. Hoje a gente já está falando mais de arte. Hoje a gente já tem a iminência aí de um documento orientador da própria FEB falando sobre arte espírita, com referências. Então, acho que a partir daí a gente pode trabalhar numa perspectiva de desconstruir alguns conceitos e certezas que nós temos para ter uma arte espírita de qualidade, porque a qualidade é muito importante, não adianta só eu fazer de qualquer jeito. E inclusive um espaço democrático, em que a pessoa ela possa começar do zero e aprender com quem sabe, para construir novas linguagens nessa transmissão da arte. Entende? É um ambiente em que o baiano ele tem espaço e a partir daí eu aprendendo com ele, aprendendo com outros, eu posso ter a minha linguagem musical, se um dia eu resolver pegar e tocar um violão e compor minhas músicas no violão. Da mesma forma que outros jovens vão se inspirar no ânima da vida em outros tantos grupos de teatro que podem surgir. Entende? Ter filmes brasileiros de espiritismo no cinema, sem aquele discurso meio clichê, saca? Aquela vibe meio clichê. Desculpa, gente, desculpa, eu não quero ofender ninguém, você do outro lado da telinha, mas com uma linguagem incrível, contando. Imagina uma ficção espírita, sabe? Como temos livros, e não sei se a maioria conhece, mas temos livros de grandes escritores, como eu sempre falo isso, Victor Hugo escreveu pela psicografia de Divaldo, eu acho, umas obras espíritas, ficção, usando reencarnação, mas não sei se é ficção, mas é uma história de reencarnação. O Tolstói usou já a mediunidade da Ivone Pereira para escrever obras. Entende? Porque a gente é espírito antes de ser espírita. Então, esses conceitos são naturais, vida imortal, reencarnação para nós. Enfim, eu sempre falo isso e eu acho que o primeiro passo é começar a valorizar dentro do próprio movimento. Vamos fazer um festival de arte espírita, sabe? E que vai ter espaço para tudo. Eu ia falar Enfim. isso. Rapaz, toda vez que a gente, né, Jordão, toda vez que esse estudo acaba, eu e o Jordão temos uma ideia diferente para alguma coisa. A gente só não tem recurso e tempo para isso. Mas eu já tive uma ideia também, já. Eu tenho... Angélica Rina. Mas, cara, eu tenho altas ideias. Eu tenho uma ideia. Antigamente eu tinha uma ideia de fazer o Kardec Vida Verão. Mas agora eu estou com a ideia na cabeça de fazer, que também me veio um pouquinho antes. Vai plagiar, né, Matheus? Pelo amor de Deus. Não, é só uma forma de dizer, né? É só uma forma. No próprio Jesus, você não vai plagiar. Festival Kardec de arte, alguma coisa do tipo, sabe? Não, eu pensei depois de exatamente esses editais de arte, a pegar recursos, né? Inclusive ver um edital de arte do SESI, por exemplo, para ver se eles emprestam o local para poder atrair artistas religiosos do Espírito Santo inteiro para ter uma semana, digamos, de festival de artistas religiosos, entendeu? E eu pensei realmente isso já faz um tempo agora, mas e pensei assim, cara, mas o edital faz muito trabalho. Se não conseguindo um teatro, para começar, tem acesso, cara. Não precisa ir longe, assim, né? Para começar, vai ter uma associação de algum bairro aqui, você entendeu? Então a gente vai, cara. A tarde de arte começou lá atrás, né? Que a gente deu sugestão lá atrás, exatamente por isso, para ser um dia dentro da casa, onde que eu pudesse realmente as pessoas conhecerem pintura, arte, dança, todos os tipos das pessoas que se disponibilizem dentro da casa para promoverem, né? Para ter alguma expressão. E eu acho maneiro, tipo, mas talvez um teatro. Não, começa daqui mesmo. Vamos lá. É mais fácil, lógico, a gente ter um teatro, fazer uma coisa semanal, mas eu acho super, super lindo. Eu quero me vangloriar, mas eu sou grata ao Ânima, porque graças ao Ânima eu recebi o prêmio de atriz revelação no festival pelo Ânima, né? Então, em 2009. Então, ao Ânima não tenho o que falar. E fomos, né, profissionais.
E aí eu fui, teve 2 categorias de atriz, melhor atriz e atriz revelação. Eu fui indicada nas 2 e ganhei de atriz revelação. E vivi isso, cara. Vivi isso, sabe? Isso é muito louco. Isso é muito louco. Num festival do estado, um festival onde tinha todos os tipos, todas as categorias, o Anima estava lá para ganhar prêmio, entendeu? Isso é muito bacana. Isso, sei lá, eu não tenho palavras, sabe? O movimento, se ele quer estar, ele vai estar, entendeu? Enfim, é isso aí. O Anima quebrando barreiras, inclusive, né? O Anima também, eu apresentei juntamente com o Anima de Recolhendo Histórias, a gente apresentou em um festival de teatro religioso no Rio de Janeiro, lá em Volta Redonda. A gente apresentou lá com várias outras pessoas também. Esse dia foi incrível, eu estava lá junto com eles. A gente ganhou prêmios lá, como melhor coisa, melhor também. Muito bacana, o Anima sempre quebrando essas barreiras, assim. Como é que eles dizem? Que é os primeiros, né? Como é que é o nome? Ajuda aí, Jordan. Pioneiro. Pioneiro! Vanguardistas, pioneiros, essa coisa aí. Vanguardistas. Mano, o pessoal ama. Foi graças ao Anima. Hoje eu faço parte do Anima, mas na época não. Eu sempre fui meio que ajudante assim do Anima. Ah, vamos, Jordan, vamos. Eu acho que o Bruninho foi a mesma coisa, né? Graças ao Anima e a galera da arte, que em 2018 a gente teve um Encontro Nacional de Evangelizadores e a gente fez uma apresentação completamente fora da caixinha, graças ao nosso querido amigo que foi do Anima, que eu esqueci o nome dele, que ele tinha um cabelo enrolado, um bigodinho, uma barba. Magno. Ele era ator profissional, inclusive. Eu não lembro. Esqueci o nome dele. Vocês sabem que eu tô falando, né? Tinha olho claro e tudo mais. Sei. Enfim, foi na apresentação do Recolhendo Histórias, talvez, o último EMED que ele participou. 2015, 2017 foi o último EMED que ele participou. Enfim. E aí, para 1.000 pessoas, cara, a gente fez uma apresentação para 1.000 pessoas, em Guarapari, lotado o teatro, né? Por causa do evento, do Sesc em Guarapari. E o pessoal amou, cara. Sabe? Por quê? Porque eles esperavam um teatro comum. E a gente não apresentou um teatro comum. A gente apresentou um negócio meio de circo, assim, contando como se a história da evangelização espírita passasse por uma praça. E foi tudo tão natural, tão fluido, tão bonito, a energia tão gostosa. É só dar espaço e dar estrutura, sabe? Incentivar que a criatividade ela vai esbanjar. É o Wellington o nome dele, acho que é esse, Wellington, maravilhoso, cara. Ele que escreveu aquele roteiro incrível, ele trouxe referências da profissão como ator dele, encaixando junto com a mensagem espírita ali, e foi. Então, assim, a gente está falando de exemplo só do Anima, né? Eu sou grato, porque foi uma das noites que eu me senti mais realizado na minha vida, foi estar aqui, junto com aquele grupo que apresentou para 1.000 pessoas, essa peça, e que mostra que a força que a gente tem aqui no estado para começo de conversa em outras artes que não são só a música. E a Unsane Medley de 2020 foi uma outra apresentação maravilhosa que mostrou o quanto a gente pode construir junto, né? Se a gente se dispuser a estudar, aprender, se a gente tiver espaço, liberdade criativa para essas coisas. Enfim, eu acho que os tempos estão mudando mesmo, como o Baiano fala. Não parece, mas os tempos realmente estão mudando e mudando para melhor. O Sonny Medley foi um dos primeiros musicais espíritas que eu já vi. Foi musical espírita mesmo, tá, gente? Você devia ver. Teve dança, teve música, teve gente dançando e cantando, teve gente, nossa, interpretando. Foi lindo, foi lindo. Gente, a gente vai encerrando aqui o nosso estudo. Vai mais para frente, como eu falo, tá mudando. Pode ser que venha mais para frente aí. Coisas boas. Alguém gostaria de fazer a nossa prece para a gente encerrar? A gente passou um pouquinho do tempo, assim, mas foi bom, a discussão foi boa hoje.
Como diz o Lucas, nossa, a discussão está ótima hoje. Tá vendo, Jordão? Quando tá todo mundo, o negócio pega fogo, cara. É muito bom. Alguém A gente gostaria sentiu de fazer? falta disso semana passada. Putz, não dava para fazer. Imagina só nós dois discutindo, não dá, cara. É bom. Semana passada não rolou? Não rolou porque só tinha eu e o Jordão, aí ninguém podia participar. Aí a gente achou melhor por conta da discussão. Aí a gente conversou um pouquinho, né, Jordão? Fez uma prece, né? E depois... Eu fico com medo, às vezes, do Bruno, que ele fica quietinho, com esse bigode aí, uma hora ele vai falar uma coisa que vai deixar a gente no chão. Aí eu fico aqui olhando, esperando já. Ele vai concordando, aí ele vai, coça o bigode. Gente, agora vai vir a bomba. Mas hoje ele ficou quietinho, então talvez... Não, o Bruno é desconstruidão, que nem nós. O Bruno talvez nessas bombas nas reuniões. Eu falo por experiência própria. Eu sou conservadoríssima. Eu sou a pessoa mais conservadora do planeta aqui. Nada. Eu acho que você fez parte do ânimo, você é desconstruída já. Eu acho que do grupo dos progressistas eu sou o mais conservador. Eu também sou conservador um pouquinho. Eu sou pé no chão, sou equilibrado, tá? Matheus. E, progressista, todos nós somos. Se somos espíritas, somos progressistas. Quem gostaria de fazer a prece para a gente? Vamos, progressistas. Alguém? Eu posso fazer. Então, vamos lá. Obrigado, Bruno, progressista. Senhor, muito obrigado por mais esse dia, por mais essas discussões e todo esse conhecimento que foi trocado, que foi passado, as experiências de cada um que formam o que nós entendemos do nosso mundo, do nosso arredor. Muito obrigado, Senhor, por termos um grupo tão participativo, que é tão rico de conhecimento doutrinário, de conhecimento da vida, de vivências tão extraordinárias dentro e fora da doutrina, que nos auxiliam a cada dia mais a tentar mudar a nossa visão de como são as coisas, de tentar buscar fazermos o nosso melhor em nome da nossa doutrina, em nome do bem, do reino de Deus, em nome do nosso próprio crescimento pessoal, do nosso próprio melhoramento, da nossa reforma íntima. Nós possamos, cada um de nós, entender, compreender aquilo que nós podemos fazer e tentarmos fazer da melhor maneira possível, seguindo sempre os seus preceitos, sendo quem nós somos, mas sempre sendo a nossa melhor versão. Muito obrigado por mais esse estudo, Senhor. Pediu alguma coisa nessa prece que não for sua vontade, por favor, que não se realize. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado a todos por estarem conosco. Até a próxima. Um abraço. Tchau!